não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Quando você lê os diálogos socráticos, você vê que Sócrates o tempo todo chama os seus interlocutores, convoca os seus interlocutores como testemunhas de si mesmos. Não é isso? Então, quando você em resposta a uma pergunta dentro de um diálogo filosófico, você emite uma opinião, supõe-se que você está reproduzindo fidedignamente o que você pensou e o que você percebeu. Mas você tem certeza de que você fez isso? Quantas vezes nos acontece que nós queremos dizer uma coisa, mas não conseguimos dizer, então dizemos outra parecida. Da onde nós tiramos esta outra parecida? Nós tiramos da linguagem coletiva que nos rodeia. Não é isso? Todos nós raciocinamos, vamos dizer, com palavras que são de domínio público, que são de uso coletivo, que não foram inventadas para servir as nossas finalidades em particular, e que, pior, já foram usadas milhões de vezes para dizer outras coisas que não são aquelas coisas que nós queremos dizer. Então nós apelamos o quê? Às frases feitas. As frases feitas constituem mais de metade do nosso vocabulário. E as frases feitas dizem aquilo que elas dizem e não aquilo que nós queremos dizer. Não é isso? Sobretudo, nós nos vemos numa circunstância, vamos dizer, muito constrangedora, quando os focos geradores das frases feitas são relativamente poucos e enormemente repetitivos, como acontece hoje. Hoje, apesar de você ter muitas fontes de informação variadas, você sabe que quem molda a linguagem pública são 3 ou 4 meios de comunicação. É a Rede Globo, é a Folha de São Paulo, é a USP e pronto. É o que você tem. É essa linguagem que você tem. E essa linguagem foi feita para repetir um certo universo de ideias, de crenças e de percepções que pode não coincidir em nada com aquilo que você está querendo dizer. Tá certo? Então você, usando os termos inapropriados, você tenta expressar o que você quer, mas você pode acabar dizendo uma coisa que não era o que você queria. E neste caso, o seu testemunho não vale mais nada. Não é isso? Então, como preliminar, vamos dizer, ao ingresso nas questões filosóficas, nós temos então esse duplo adestramento, que é exatamente tudo o que eu estou tratando aqui nessas aulas. O adestramento da linguagem e o adestramento do testemunho. Está entendendo? Quer dizer, isto ainda não é uma temática propriamente filosófica, se bem que possa ser sob certo aspecto, mas é um preliminar. Sem esse preliminar, nada se pode fazer.
Mas existe um terceiro preliminar, né? Esse preliminar é o seguinte: toda discussão filosófica parte de ideias correntes, parte de opiniões que estão em circulação, parte de maneiras mais ou menos padronizadas de formular as questões, maneiras que estão também em circulação e que chegam até você, e que equacionam os problemas desta ou daquela maneira, né? Por exemplo, ontem, aqui estava a Isabela me contando que alguém perguntou para ela se eu gosto do Barack Obama. Eu digo, olha, mas isso é uma questão, para mim é uma questão terrível, né? Como é que eu posso saber se eu gosto de um sujeito que eu nunca vi, do qual eu só sei coisas que terceiros falam dele, né? E que, sobretudo, desconhece a minha opinião a respeito dele e não lhe dá a mais mínima importância, né? Por exemplo, se Barack Obama quisesse casar comigo, né, eu precisaria saber se eu gosto dele ou não, né? Mas acho que, graças a Deus, não é esse o caso. Eu não estou correndo esse risco, tá certo? Tão cedo. Mas se uma pessoa quer casar com você, quer namorar com você, bom, daí você tem que saber se você gosta dela ou não, né? Mas se é para o sujeito ser presidente de um país onde você não é nem mesmo eleitor, né, como é que esse gostar ou não gostar vai se encaixar, né, na situação? Não se encaixa absolutamente, né? Então você vê que a pergunta está deslocada em relação à situação, né? Quer dizer, eu não sei como seria a expressão correta do problema, mas este gostar ou não gostar certamente não é. Eu não pensei nisso. Qual seria a pergunta certa, né? Mas você vê, nós estamos o tempo todo, né, colocando questões da maneira como nós as recebemos dos meios de comunicação. E frequentemente nós nem sequer percebemos que essas maneiras não expressam o que nós mesmos estamos querendo saber. É isso? Mas te coloca, por assim dizer, dentro de uma outra conversa. Você quer conversar uma coisa, mas só existe elementos, só existe repertório para participar de uma outra conversa. Tá certo? Então, na filosofia isso aí é imperdoável. Porque qualquer questão colocada de tal maneira que os seus termos estejam fora do eixo da situação real em investigação, só vai levar a conclusões estapafúrdias, tá certo? Ou vão se multiplicar em perguntas e mais perguntas e mais perguntas e mais perguntas, de modo que tudo se torne absolutamente irrespondível e você tem que, no fim, resolver a coisa por uma decisão arbitrária sua, tá certo? Como a filosofia parte dessas questões públicas, então, ela parte de elementos culturais que já estão consolidados, por assim dizer. E a absorção desses elementos culturais é um elemento fundamental. Note que nem sempre esses dados culturais nos chegam até nós como questões filosóficas. Eles chegam como experiência humana, chegam como crenças coletivas, como símbolos, né, incorporados na linguagem, etc, etc. Mas é a cultura que nós temos, tá certo? E aí tem um detalhe particularmente espinhoso. Não é possível você formular as questões filosóficas desde a experiência direta e simples dos seres humanos que te rodeiam, do homem comum, por assim dizer, justamente porque a expressão que este homem comum pode dar a essas questões ou às suas opiniões é bastante inadequada. Quer dizer, você precisa ter uma experiência cultural já elaborada de algum modo. Lembre-se que Aristóteles dizia o seguinte: nós não conseguimos raciocinar a partir dos dados dos sentidos. É preciso que esses dados se incorporem na memória
e que, vamos dizer, se cristalizem em certas imagens repetíveis. São estas imagens repetíveis que têm nomes. Os nomes não são as das coisas que você percebeu, mas das imagens delas consolidadas na memória. Não é isso? Se você pegar, por exemplo, sei lá, a palavra elefante. Elefante é o nome daquele elefante que você viu no zoológico? Não. Elefante é o nome da imagem estabilizada que se conservou na sua memória. Não é isso? Então já existe um triplo trabalho. Existe o trabalho de percepção, existe o trabalho de retenção na memória, existe o trabalho de produção da imagem estabilizada. Você vê que nem tudo o que você vê, você consegue recordar. Se você não recorda, você não vai conseguir pensar a respeito. Não é isso? Então, esse recordar é a produção de uma imagem. Essa que foi criada por você. Com base naquela experiência direta que você teve. Tá certo? E por fim existe dessa imagem, vamos dizer, a extração de um conceito verbal. Você vai dar um nome àquilo e você vai ter uma definição aproximada do que você acha que é aquele negócio. Né? E é com estes elementos que nós vamos pensar, e não com os elementos originários da própria experiência. Acontece que a experiência sensorial é estritamente individual. Ninguém vê com os seus olhos, ninguém ouve com os seus ouvidos, e ninguém toca os objetos com as suas mãos. Né? Cada um faz com as próprias. Né? Na transposição disto para a memória, note bem, já existe a intervenção de um elemento externo de ordem coletiva. Nós retemos mais facilmente objetos, imagens de objetos, dos quais nós já vimos alguma representação, alguma figura desenhada, alguma fotografia, alguma coisa assim. Porque você faz uma analogia. Não é isso? Mas se você está vendo um objeto que você jamais viu representado, jamais viu desenhado, jamais viu fotografado, você vai ter que fazer o serviço inteiro. Está entendendo? E aí já não é tão fácil. Então isso quer dizer, na simples passagem da nossa percepção para a nossa memória, já existe a intervenção de um elemento cultural. Isso quer dizer que você vai reter mais facilmente daquilo que você viu, daquilo que você percebeu pessoalmente, você vai reter com mais facilidade aqueles mesmos elementos que já foram enfatizados nas imagens fornecidas pela cultura. Está compreendendo? E aí já existe uma interpretação. Não é isso? Então, aí você já tem uma distinção a fazer entre o que foi a experiência direta e o que foi a transformação daquilo em imagem de memória com a ajuda dos elementos culturais fornecidos. Está entendendo? Ora, você teve a experiência direta e você tem os análogos culturais com os quais você tenta expressar, não verbalmente, expressar para si mesmo, através da sua memória, o essencial daquela imagem que você deseja reter. Mas como aí já houve uma interpretação vinda de fora, essa interpretação pode não ser exatamente a que confere com a sua experiência pessoal. Aí você já tem um elemento de tensão entre a experiência direta e as formas culturais que você usa como elemento auxiliar para reter essa experiência da memória. Estão compreendendo? Ora, esses análogos culturais que você recebe podem ser perfeitamente adequados àquilo que você deseja reter, mas podem não ser. E aí existe uma tensão. E nessa tensão, quem sempre sai perdendo, quem é? É você. Porque a
força dos elementos culturais é muita. E você viu as coisas de uma certa maneira, mas como na cultura que você está, elas costumam ser representadas de uma outra maneira. Forma-se aí como se fosse uma discussão entre o indivíduo que está falando sozinho e uma plateia que também está falando, muita gente ao mesmo tempo, né, e que sufoca a voz dele. Então você acaba recordando não aquilo que você viu, mas aquilo que as imagens consolidadas na cultura lhe permitem. Isto, vamos dizer, para a prática da filosofia, é um negócio absolutamente essencial. Você aprender a distinguir entre o que foi que você viu e o que foi que a cultura o ajudou a reter. E aí você vai ver que às vezes existem abismos. Só que para isso você vai precisar aprimorar a sua linguagem de maneira que você consiga expressar a experiência, tá certo? Tal como ela realmente apareceu. Ora, mas acontece que quando você vai expressar em palavras, as palavras também vêm de fora, as palavras também são elementos culturais consolidados que você recebe. E você então vai ter que aprender a manejá-las de tal modo que elas digam o que você quer e não o que, vamos dizer, a cultura em torno permite ou habitualmente permite. Está entendendo? Então, a aquisição de uma linguagem pessoal, vamos dizer, é o elemento fundamental para você conseguir ser fiel à sua experiência direta, em vez de simplesmente repetir o que a sociedade ensinou a dizer a respeito daquelas coisas. E note bem, eu não estou falando... Esta dificuldade, ela entra em cena antes mesmo da expressão verbal. Está compreendendo? Quando você vê, por exemplo, o que se passa numa sessão de hipnose, onde as palavras do hipnotizador fazem o paciente recordar não aquilo que ele viu, mas aquilo que o hipnotizador sugeriu, você aí percebe como é fácil separar uma pessoa da sua experiência real e colocar dentro da memória dela uma experiência substitutiva. Mas não é preciso uma hipnose para que você passe por isto. Nós passamos por isso frequentemente. Na maior parte dos casos, isto não é um problema, porque a cultura em torno ela não está a fim de sacanear, tá certo? E os elementos que ela te fornece realmente te ajudam a expressar para você mesmo o que você viu. Mas quando há um antagonismo, tá certo? O antagonismo é decidido em favor da cultura e não em favor da individualidade. Não é isso? E se acontece isso, meu filho, a sua atividade filosófica acabou naquele mesmo momento. Porque você não pode refletir com clareza, tá certo? Com elementos de experiência que já são falsificados e alterados. Está entendendo? Ora, isso quer dizer que existe, no início, na origem da atividade filosófica, existe uma atividade, por assim dizer, confessional, que é a atividade, vamos dizer, da testemunha, que relata para si mesma, de maneira fiel, aquilo que ela viu, aquilo que ela sentiu, aquilo que ela pensou, e, em suma, o mundo inteiro da experiência direta que ela teve. Ora, essa experiência direta ela pode ser difícil de expressar, às vezes impossível, tá certo? Porém, ela é o material genuíno que você tem, porque o resto é tudo, vamos dizer, criação cultural. E as criações culturais, embora elas possam ter nascido de experiências genuínas também, podem ter nascido de outra coisa. Tá certo? Então, esta noção, vamos dizer, da experiência genuína é fundamental. Porque é daí que vai sair os poucos elementos de certeza que nós podemos ter
E são elementos de certeza precisamente porque você os viu pessoalmente. Tá certo? Você não precisa acreditar que você viu tudo, que a sua experiência é completa, mas aqueles detalhes, aqueles aspectos que você viu, você tem a certeza que não foi você que inventou. Por exemplo, você assistiu ao crime, você viu um sujeito matar um outro. Não foi você que o matou. Não foi uma historinha que você criou. E neste caso, você sabe perfeitamente, você percebe claramente a diferença entre o observar, ou seja, entre o receber uma informação e o criar a informação. Isso? Claro que ao contar a história, você pode alterá-la. Porque até ao recordá-la, você pode alterá-la, quanto mais ao descrevê-la. Não é isso? Por exemplo, você pode tentar tornar a história mais interessante. Não é isso? Ou ao contrário, tentar atenuá-la. Mas essa tentativa de enfatizar ou de atenuar não faz parte da experiência originária. Foi introduzida depois e por outros motivos. Está compreendendo? Então, se na prática da filosofia, vamos dizer, a busca de uma certeza razoável, certo? A busca de uma certeza criticamente analisada e fundamentada é a parte essencial, então nós temos que começar a fazer isto, aprender a fazer isto, desde os elementos de experiência direta que nós temos. Estão compreendendo? Às vezes, essas experiências estão tão singulares que elas nos parecem ser esquisitices nossas. E, como todos nós, além de querer nos tornar pessoas inteligentes, cultas e até filósofos, nós também queremos ser pessoas normais, ou que nós imaginamos que são normais. Nós muitas vezes apagamos essas experiências, porque elas nos mostram o que nós temos de radicalmente individual e diferente de todo mundo. Não é isso? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.